Aleluia. Aleluia. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Aplauda o Senhor esta manhã, meus irmãos. Esta é uma manhã de adoração a Deus. Ele está aqui. Aleluia. Podeis sentar, por favor, todos vocês. Meus irmãos, nosso pastor Antônio José e a irmã Janilda não estão presentes nesse culto aqui no Templo Central, mas estão cultuando conosco. E eles querem transmitir uma saudação para a igreja nesta hora, tá bom? Então peço que vocês ouçam atentamente aquilo que os nossos pastores têm a compartilhar com a igreja do Senhor Jesus. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amados irmãos e irmãs, com muita alegria trazemos neste dia o nosso abraço. Eu e Janilda, desde aqui da nossa casa, temos uma palavra para transmitir à igreja. Janilda. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para você que está no culto presencial, para os nossos irmãos que estão em casa, assim como nós, mas porém alegres. Nós queremos agradecer a Deus, pois até aqui Ele tem nos ajudado na nossa caminhada. Estamos mais uma vez enfrentando, queridos irmãos, dias difíceis, mas algo alegra o nosso coração, porque nessa luta a igreja não está sozinha. Deus está conosco. Por isso, alegre o seu coração e continue caminhando de cabeça erguida. Queremos deixar Isaías capítulo 41 e versículo 10 para a igreja. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Queridos, continuemos confiando no Deus que tudo pode, porque Ele está conosco. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amados irmãos, como Janilda bem frisou, nós estamos agora nesse tempo excepcional em que acontece um agravamento da pandemia da Covid-19. Em virtude disso, o governo do Estado editou um decreto este em que aponta para algumas medidas que precisam ser observadas. E nós, a Igreja do Senhor, em atendimento a essas normas previstas, estamos com um esforço todo especial. Dentre as medidas que foram tomadas e nós decidimos observar, estão a redução do número de cultos. Então, no domingo, nós teremos apenas 2 cultos pela manhã. Os cultos de doutrina na sede, nas congregações, estarão acontecendo na modalidade online. E ainda avisamos que segunda-feira próxima, nossa tradicional Santa Ceia, acontecerá também na modalidade online. Meus amados irmãos, cremos que é um tempo curto, como prevê o decreto. Todos os nossos líderes estão informados através de circular das demais diretrizes as quais a igreja já determinou e orientou, de sorte que agora é tempo de buscarmos ao Senhor, de continuarmos firmes, certos de que o Senhor está conosco. Não é hora de arrefecermos o nosso ânimo, nem tampouco desvanecer. Estaremos à disposição dos nossos irmãos no atendimento home office, estaremos participando das nossas conferências, estaremos participando dos nossos momentos de oração. Enfim, a Igreja do Senhor não estará parada nesse tempo. Estamos juntos, estamos diante da poderosa mão do Senhor, prosseguindo. E eu deixo também uma palavra de Deus para todos vocês, o texto do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. O Senhor não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de amor e de moderação. O Senhor é conosco, não temam. Deus é a nossa bandeira de vitória. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Oremos uns pelos outros,
A vitória é nossa no nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Esse é o momento de nós adorarmos a Deus com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar em pé. Um momento muito importante no nosso culto, na nossa adoração, porque é um momento onde nós somos gratos a Deus por sua generosidade para conosco. Tudo que temos, tudo que somos pertence a Ele, e a generosidade de Deus é muito maior do que nós merecemos. Somos gratos a Deus pelo pão de cada dia, somos gratos a Deus pela oportunidade de adorá-lo com os nossos dízimos e ofertas. Você também que nos assiste, você pode fazê-lo. Os nossos dados bancários estão na tela. Você pode abençoar a obra missionária. A sua oferta ajuda a nossa obra social. A sua oferta possibilita que os nossos templos abram todas as semanas. A sua oferta ajuda que a igreja possa amparar viúvas, irmãos necessitados. A sua oferta sustenta os nossos pastores que dedicam todo o seu tempo à obra. A sua oferta alcança milhares de pessoas que estão mundo afora, servindo a Deus, pregando o Evangelho, alcançando aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. Sejamos gratos por isso a Deus, porque sua generosidade é sem igual. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de sermos gratos a Ti, por Tua generosidade, para ofertarmos, Senhor, na Tua casa. Deus, queremos Te dedicar, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração através das nossas ofertas. Queremos Te pedir, Senhor, que receba como um sacrifício de cheiro suave, Deus. Queremos, Senhor, Te pedir por aqueles que no momento não estão podendo, Pai, por aqueles que estão impossibilitados, Pai, que Tu possa abrir portas de facilidade, de emprego, Deus, para que nós possamos, Pai, ofertar na Tua casa com alegria, sendo gratos a Ti por tamanha generosidade que Tu tens para conosco, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Você pode declarar isso, igreja, em nome de Jesus? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Que presença do Senhor maravilhosa esta manhã. Eu convido a igreja novamente para abrir suas Bíblias. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, versículo 2. O Senhor me deu uma palavra nesse texto e eu queria fazer uma exposição bíblica do capítulo 8 de Romanos. E ler apenas 2 versículos como referência, mas eu peço que vocês mantenham as Bíblias abertas, porque nós vamos compartilhar uma mensagem positiva aos irmãos em todo o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. O Senhor tem falado muito conosco nesse dia, e certamente continuará falando, porque nós estamos precisando ouvir a voz do Senhor. E eu sei que sempre que nós nos reunimos, Ele tem algo a compartilhar aos nossos corações. Nós temos ouvido tremendamente o Senhor falar, através desse último louvor que tem total conexão com aquilo que eu quero compartilhar com a igreja esta noite. A nossa segurança em Cristo. Eu não sou mais escravo do medo, porque eu sou filho de Deus. Isso muda tudo, gente. Ser filho de Deus muda tudo. E eu quero ler nesse momento com os irmãos Romanos 8, versículo 1, versículo 2, o texto bíblico diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido da igreja e retrata uma palavra maravilhosa de Paulo sobre a nossa segurança em Cristo. A carta aos Romanos é um texto primoroso. Os grandes pais da igreja, os mestres da igreja, com toda razão, falaram muito da carta aos Romanos, escreveram, comentaram. A carta aos Romanos é, sem dúvida, o mais consistente e exaustivo tratado do Evangelho. Nenhum texto bíblico do Novo Testamento fala com tanta densidade, com tanta profundidade sobre o plano da salvação executado em Cristo. E vale muito a pena ler Romanos, sempre que possível, nos nossos cultos devocionais, nas nossas leituras diárias da Bíblia, porque é uma carta que posiciona-nos no lugar que a gente não pode sair, que é Cristo. Nós estamos ancorados em Cristo, isso faz toda a diferença. E Paulo fala dessa segurança em Cristo, nesse texto que nós lemos. E aí, obviamente, meus irmãos, falar de segurança em Cristo é falar de paz interior, é falar de descanso, é falar de um chão firme que nós pisamos, é falar de uma convicção inabalável, é falar de um destino seguro, certo. Para Paulo é muito importante esse tema, porque trata justamente daquilo que nenhuma religião, nenhuma filosofia de vida consegue oferecer. No entanto, contrastando a essa segurança que o cristão, que aquele que está ancorado em Cristo tem-se também a insegurança dos que não estão ancorados em Cristo.
E essa insegurança, ela se reflete de muitas maneiras. Ela se reflete no medo incontrolável, ela se reflete no desalento da alma, ela se reflete na inquietação permanente, ela se reflete na culpa implacável, ela se reflete no vazio existencial. Essa insegurança, ela se reflete na sensação de estar exposto a um perigo iminente e inevitável. Não sei se você já teve a sensação de, em algum momento, se sentir inseguro, de como a adrenalina acelera, o seu corpo entra num estado de alerta, e você começa a suar frio e começa a temer um perigo iminente, talvez andando pela rua, numa situação que você previu a sua segurança colocada em perigo. Como nós reagimos quando não nos sentimos seguros? Como nós reagimos quando não estamos seguros na nossa própria casa? Não dormimos, não descansamos. O corpo, por mais cansado que esteja, ele simplesmente não relaxa. Ficamos antenados, num permanente estado de vigilância. Quantas pessoas se sentem assim? Não apenas uma segurança do seu próprio corpo, da sua própria vida, da sua família, que é de praxe. Nos grandes centros urbanos, nós vivemos num contexto de muita insegurança, mas também uma segurança interior. A sensação de que nós estamos em falta com Deus, a sensação de que nós estamos em perigo, de que a qualquer momento a nossa vida tirada nos leva irreversivelmente para um destino terrível de condenação eterna. Todos aqueles que conhecem a verdade de Deus e sabem que não estão alinhados com Deus, padecem dessa sensação de estar inseguro. Eu ouvi isso recentemente. Uma pessoa conectou no meu perfil e pediu uma palavra, e eu conversando com as pessoas, eu falo: pastor, estou há muito tempo longe da igreja, e o pior de estar longe da igreja é a sensação de me sentir perdido. É a sensação de que eu não estou em Cristo, de que se algo de ruim me acontece, eu estou completamente perdido. Eu sei a verdade. A vida que eu escolhi viver hoje é uma vida de condenação, é uma vida de morte, é uma vida de separação de Deus. E eu ouvindo aquilo, imaginando como é terrível, gente, deitar no travesseiro com essa sensação de que você não tem chão firme para pisar, de que sua vida não está ancorada numa rocha. E aí Paulo escreve o capítulo 8 de Romanos para nos falar sobre a nossa segurança em Cristo. E é interessante, meus irmãos, que todas as pessoas que não estão seguras em Cristo, elas precisam lidar com essa sensação do medo, com essa sensação de que estão em falta. E normalmente há 3 refúgios muito comuns para essa sensação. O primeiro é o ceticismo. É marca do nosso tempo, especialmente da modernidade para cá. A descrença total. O naturalismo de não crer em Deus, de não crer no sobrenatural, de não crer que há um destino eterno, de não crer que existe uma vida para além dessa vida. Muita gente se refugia nisso, embora pague de intelectual, de douto, de pessoas esclarecidas, mas para muita gente isso é apenas uma fuga. É apenas uma maneira de lidar com o grito interior da alma, de que falta alguma coisa, de que alguma coisa não vai bem. Mas para além do ceticismo, existe também um cinismo, que é a vida daquelas pessoas que, ao mergulhar na culpa, no remorso, elas se entregam aos prazeres, e elas literalmente revelam descaso em relação ao grito da própria alma. Quantos buscam essa suspensão dessa dor na droga, nas noitadas, nas baladas, na vida desregrada, licenciosa, mas todas as manhãs quando acordam mal, se sentindo culpados, às vezes se sentindo um objeto sem valor, e aí precisam aumentar a dose, dia após dia, para aplacar e silenciar um grito que cada vez ecoa mais alto na alma e no coração daqueles que não estão em Cristo Jesus. Eu estava lendo recentemente um livro que falava de como os grandes homens da história da modernidade, eles viveram os seus últimos dias. Gente, chega a ser algo assim espantoso.
gente que teve uma vida vultuosa, escreveram dezenas e dezenas de livros, são afamados no mundo. E como alguns deles morreram gritando, desesperados, se sentindo só, se sentindo abandonados, como se estivessem sendo jogados num penhasco, sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva. Homens que foram cheios de arrogância, desafiaram Deus. Alguns disseram, daqui a alguns anos, o nome de Jesus não será nem lembrado mais. O cristianismo será apenas uma coisa antiquada, o mundo deixará de se lembrar de Deus dentro de algum tempo. E esses homens, ao final dos seus dias, sentiam agora o desalento, o desespero, de saber que estavam indo encontrar esse Deus, estavam indo a uma prestação de conta, que era absolutamente irreversível, irrevogável. As pessoas buscam no ceticismo, buscam no cinismo, buscam também no misticismo, na religiosidade mística. Não há limite para um cardápio, um menu recheado de possibilidades religiosas, das pessoas buscar nas mais diversas opções de deuses, de crenças, de ritos, uma maneira de se sentir bem consigo mesmo, uma maneira de aquietar o próprio coração, e de encontrar respostas que estão colocadas as lacunas que nada que a pessoa lê, ouve é capaz de responder. E muitas dessas religiões oferecem respostas, oferecem caminhos, oferecem possibilidades, refúgios. Mas no final de tudo isso, lá no fundo, a alma destas pessoas ainda grita, em função de uma conexão que elas têm com a fonte que a deu vida, que é o próprio Deus, que está em Deus. O Deus que respirou nas narinas daquele boneco de barro e que tornou a alma vivente. Essa porção recebida desse Deus é uma porção que nos conecta a Ele, de maneira que a gente não vive sem Ele, a gente não consegue se sentir feliz e seguro sem Ele. É como se de alguma maneira essa dimensão dele em nós gritasse por Ele, pedisse Ele, queresse o tempo todo, desesperadamente, a presença dEle, a vida dEle, a alegria dEle. É por isso que Agostinho disse, a nossa alma não se aquieta até encontrá-lo. A gente não dorme e não repousa, até enfim estar seguro nele. E aí Paulo vai falar dessa segurança, meus irmãos, no capítulo 8. Paulo vai falar dessa segurança maravilhosa de estar em Cristo. E quando a gente lê Romanos 8, a gente sempre tem que ler o 7, porque o capítulo 8, o versículo 1 é uma continuação do que ele diz anteriormente. Na verdade, o capítulo 8 é uma continuação de um grande discurso que Paulo começa no capítulo 7, versículo 7. E a partir do versículo 7 do capítulo 7, ele começa um grande discurso para falar do fracasso humano diante da lei de Deus. Ele usa um recurso linguístico nessa epístola chamado diatribe, que é a sugestão de um diálogo imaginário. É muito interessante essa técnica de escrita de Paulo. Ele o tempo todo vai escrevendo e sugerindo, dialogando com alguém. E ele o tempo todo vai fazendo perguntas retóricas, como se ele estivesse numa interlocução. E ele começa o capítulo 7, versículo 7, justamente falando desse homem que busca satisfazer as exigências de Deus com seus próprios esforços, com seus próprios méritos. E ele segue todo o capítulo 7, a partir do versículo 7, discussando sobre como esse homem fracassa, discussando sobre como se dá essa falência das nossas tentativas humanas de agradar a Deus. E ele vai terminando o capítulo 7, no famoso versículo 24, que todos os irmãos conhecem, naquele grito de desespero, dizendo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E esse grito, essa exclamação, na verdade é o grito de alguém que sabe que pelos próprios esforços nós fracassamos, nós falimos, nós não agradamos a Deus, a sentença é certa. Não há como ter vida em nós mesmos. Os nossos esforços de cumprir a vontade de Deus, eles fracassam. A exigência de Deus é de sobremaneira maior, além, transcende o que a gente é capaz de entregar.
E ele termina o capítulo 7 dizendo: a gente não pode, estamos falidos, somos miseráveis, estamos entregues à morte, a condenação é certa, é irrevogável. Mas aí no último versículo do capítulo 7, no versículo 25, ele diz assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque nessa jornada em que eu estou caminhando para a condenação, e o destino de morte é certo, tem uma interpelação nesse percurso, chamado Jesus Cristo. É como se Paulo dizendo: estamos condenados, falimos, fracassamos, não somos capazes de agradar a Deus, o nosso fim é certo, a nossa separação eterna de Deus é dada, é certa, não há como evitar. Aí de repente ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele surge aí no meio desse percurso, para interpelar esse caminho de morte. E portanto agora por meio dele não há mais condenação. Portanto agora por meio dele temos vida, temos liberdade, temos destino certo. Quantos estão em Cristo esta manhã e já podem adorá-lo? Aleluia! E sentem-se seguros, porque ele é esta base segura, forte, inabalável, que nós podemos ancorar. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele surge, e a interpelação dEle é exatamente para mudar o nosso destino, é para mudar a nossa rota. Ele surge para abrir agora um novo caminho de vida, e Ele abre esse novo caminho e olha para todos nós e diz: sigam-me, sigam-me, porque agora sou eu que falo por vocês, porque agora sou eu que respondo por vocês, porque agora sou eu que presto conta por vocês, porque agora sou eu que dou satisfação por vocês, porque agora sou eu que transfiro a vocês os méritos da minha obediência, da minha perfeição, da minha santidade. Siga-me, porque agora Deus não vai mais pedir conta a vocês, Ele pedirá a mim, e quando Ele pedir, Ele ficará satisfeito, Ele ficará feliz. Siga-me, porque a partir de agora, a condenação de morte está anulada, a cédula está rasgada, Deus está satisfeito com a humanidade, pelo que eu fiz, pelo que eu entreguei, pelo que eu realizei. Tudo que eu quero é que vocês sigam-me, é que vocês sigam-me, é que vocês estejam ancorados, que estejam ancorados na minha obra, naquilo que eu fiz por vocês. Tudo que Jesus diz é isto: fica em mim, fica em mim, se segura em mim, esteja comigo, esteja em mim. A morte não é mais o teu destino, a condenação, a separação. Basta que você esteja em mim, esteja em mim, se una a mim, se una a mim, porque a minha beleza, ela embelezará você. Se una a mim, porque o meu bom perfume exalará em você. Se una a mim, porque a minha glória, o meu resplendor brilhará em você. Se una a mim, porque a minha santidade será fulgurante em você. Se una a mim, porque a minha graça, ela será abundante em vocês, de maneira que vocês agora serão aceitos perante Deus por minha causa, pelo que eu fiz por vocês. Mas vamos para o texto. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é esta: em que consiste essa segurança? Em que consiste essa segurança em Cristo? E aí Paulo vai discorrer num grande discurso, do versículo 1 até o versículo 23, eu quero que você marque, você lê depois, e ele começa falando de que essa segurança, ela consiste em primeiro lugar numa nova posição.
E ele começa dizendo isso no versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. É uma nova posição. Antes eu estava subjugado pela lei, e subjugado pela lei eu estava condenado. Ele vai dizer isso nos versículos seguintes. A lei não teve outro papel senão mostrar o quanto eu falho, o quanto eu sou incapaz de agradar a Deus. A lei, ela não foi capaz de me dar nada além do que mostrar o quanto eu sou pecador, o quanto a minha culpa é inegável, é injustificável. A lei não teve outra função senão mostrar que eu, por mais que me esforço, não sou capaz de agradar a Deus, porque eu nunca cumpro tudo que Deus quis, tudo que Deus exigiu, tudo que Deus disse não faça. De repente eu cumpro 1, 2, 3, mas falho em algum, e quando falho em algum, eu volto à estaca zero, porque a lei diz, não pode desobedecer uma só regra dessa lei, não pode transgredir uma só dessas regras, mas eu não cumpro todas, por mais que eu me esforce, por mais que eu queira, por mais que eu lute, eu estou sempre falhando, eu estou sempre fracassando. A lei, portanto, teve o papel único e exclusivo de colocar em mim o estigma, uma placa bem grande, condenado, fracassado. Ela não me deu nada além disso. Portanto, esse era o lugar em que eu estava, um lugar de condenação, um lugar de servidão. O pecado que habitou em mim me controlava de maneira que eu não fazia a vontade de Deus. Era uma subjugação que me manietava, que invadia o meu ser, a minha alma, que controlava os meus desejos, os meus impulsos. Ele vai descrevendo isso nos primeiros capítulos do capítulo 8. A posição que eu estava era de um escravo, era de um condenado que estava condenado pelo pecado, mas não tinha como deixar de pecar, porque para além da condenação como fruto do meu pecado, eu era alguém movido ao pecado, porque ele estava em mim, ele estava nas minhas entranhas, nos meus sentidos, ele dominava minhas vontades, meus desejos. Essa era a posição em que eu estava. Mas agora eu não estou mais nessa posição, agora eu estou em Cristo, agora eu estou nele, agora eu piso num chão firme, e pisando nesse chão firme não há mais o peso da condenação que estava sobre mim, não há mais o jugo da lei que me escravizava, que me mantinha cativo. Não, eu não sou mais escravo da lei. A lei agora que perdura e que me domina é a lei do Espírito, e esta lei não é de morte, não é de pecado, esta lei é de vida. Esta é a nova posição que eu ocupo. Eu não estou mais naquele lugar de condenação e de morte. Deus me transportou de lá para o reino do seu amor. Eu estou agora em Cristo. Levante a sua mão esta hora e diga: eu estou em Cristo. Aleluia, diga esta nova posição que você tem: eu estou em Cristo. Nós estamos em Cristo. Este é o lugar que nós ocupamos agora. Nós saímos desse estágio de condenação e agora estamos num outro lugar em que somos justificados. E aqui é importante fazer um rápido esclarecimento de ser justificado, porque ser justificado é ser declarado justo perante Deus, e ser justificado é mais do que ser perdoado, porque ser justificado é como se Deus te declarasse como alguém justo, de modo que é como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado, porque tudo que você fez antes, outrora, durante toda a tua vida pregressa, isso não conta mais. Deus não se lembra disso, Deus não leva em conta. Não há uma ficha corrida que está lá para lembrar do pecador que você foi, daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer. Paulo fala aos Colossenses como se fosse uma cédula que Deus rasgou, jogou no mar do esquecimento. Ele não lembra. Ser justificado não é só ser perdoado. Ser justificado é como se você nunca tivesse cometido nenhum dos pecados que você cometeu. Esta é a nova posição que você ocupa em Cristo. Portanto, aquete a tua alma. Você está seguro em Cristo.
Mas Paulo fala de uma segunda coisa, em que consiste nossa segurança. Primeiro, consiste numa nova posição. Repita, numa nova posição. Mas há uma segunda coisa em que consiste nossa segurança, numa nova relação. E ele vai dizer isso a partir do versículo 14. Vale a pena ler esses versículos, meus irmãos. Versículo 14 ao versículo 17. Olha como é lindo esse texto. Paulo vai falar: eu estou seguro em Deus. Por quê? Primeiro porque eu estou numa nova posição. Eu não estou mais exposto à sentença de morte. Eu agora estou em Cristo. Portanto, em Cristo, eu já não estou mais sentenciado à morte. Segunda coisa, por que eu estou seguro? Porque agora eu tenho uma nova relação com Deus. Eu não sou mais inimigo dele. Eu não sou mais alvo da sua ira. Eu não sou mais alvo do seu juízo. Deus Pai agora me trata como filho. Eu tenho uma nova relação com Ele. Eu agora sento na mesa com Ele. Eu posso cear com Ele. Eu posso tomar parte, inclusive na sua herança, em tudo que Ele tem como riqueza. Porque agora eu sou assim com Jesus. Eu sou co-herdeiro com Jesus. E olha como é maravilhoso esse texto, do versículo 14 até o versículo 17, olha o que Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Aí olha o que ele diz no versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Papai, Papaizinho. Eu não tenho mais medo de Deus. Eu não fujo mais no jardim com medo de vê-lo, com medo de ouvir a sua voz. Pelo contrário, eu posso sentir o seu afeto, o seu amor, e eu corro para Ele como um filho corre para o Pai. O Espírito em mim diz: você é filho, não tenha medo, não tenha nenhum temor. Você é filho, não seja tímido. Você é filho, não seja tomado pela culpa. Você é filho, senta na mesa, toma parte do pão da mesa. Você é filho. Olha o que ele diz no versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí olha por que a gente está seguro. Olha o que diz o versículo 17: e se somos filhos, somos logo, automaticamente, primeiro, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se eu sou filho, o meu destino agora é a herança de Deus, não é mais a morte, não é mais o juízo, não é mais o fogo do inferno. Se eu sou filho, o meu destino não é mais sofrer a ira de Deus, mas o meu destino é receber uma herança de Deus com Jesus, porque Ele é co-herdeiro comigo, eu estou nele. Portanto, a herança que Ele recebe do Pai, agora Ele partilha comigo, eu tomo parte nela com o próprio Filho, Jesus Cristo. Você tem uma nova relação com Deus, você é filho, você é filho. Esta é a nossa segurança em Cristo, uma nova posição, uma nova relação. Terceira coisa em que consiste nossa segurança em Cristo, olha o que Paulo diz: consiste numa nova direção, consiste num novo destino. Olha o que ele diz do versículo 18 em diante. Isso aqui é o capítulo 8 de Romanos, meus irmãos. Olha o que ele diz do versículo 28, aliás, do versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com que, igreja? Com a glória que nós há de ser revelada. Olha o que diz, versículo 19: porque ardente expectação, eu gosto dessa palavra. Expectação no grego é a ideia de alguém estar de pé, com a cabeça levantada, esperando alguma coisa. Você já esteve assim? Você já esteve ansioso para receber alguém na sua casa? Talvez um filho que estava viajando, um amigo querido que vem visitá-lo, e você está assim em pé, esperando vê-lo. É assim que nós estamos, é assim que a criação se porta, na expectação da redenção, da restauração, na expectação de um destino que não será a morte, não será a destruição, não será o fogo eterno, mas será a recompensa, a herança que Deus tem para nós por meio de Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz:
porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu acho tão maravilhoso, porque Paulo fala aqui, meus irmãos, não apenas de um futuro em que nós literalmente estamos suspensos dessa realidade, mas de um futuro em que isso aqui será restaurado, redimido. Deus tem para a sua igreja um novo céu, uma nova terra. Nós temos uma nova direção. É nisso que nós estamos seguros. Quantos podem adorar Jesus esta manhã? Levante a sua mão agora. Aleluia. Esse é o nosso destino. Este é o nosso futuro. É para lá que nos movemos. É para lá que estamos indo. Não deixe o medo tomar conta de você. Não deixe o temor abater a tua alma. Nós estamos guiados pelo Espírito, que agora nos diz: você é filho, você é herdeiro, você está indo para receber uma criação redimida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus nessa casa, porque Deus está dizendo: descanse, descanse, você está seguro. Você está seguro, você está seguro. Mas Deus, olha a luta, não importa, você está seguro. Mas Deus, se chegar na minha casa, você está seguro. Deus, mas se levar alguém perto da gente, da família da gente, você está seguro. Você está seguro, você caminha para um lugar que Ele já preparou para você. Você está seguro. Você está seguro. Você está seguro. Aleluia. E aí Paulo, quando ele fala em que consiste a segurança, agora ele vai falar como essa segurança se evidencia. E ele traz à tona essa interlocução imaginária, para fazer 4 perguntas que mostram como é se sentir seguro. Como é se sentir seguro em Cristo. E aí ele começa a fazer isso a partir do versículo 31. E ele faz a primeira pergunta. Ele diz assim no versículo 31. Se Deus é por nós, como é a pergunta? Eu vou fazer a primeira parte, vocês perguntam do jeito que Paulo faz, porque aqui é se sentir seguro, certo, gente? É alguém assim, já se sentiu seguro, que você assim, está assim, cheio de ânimo. Já viu aquela cena de um filho pequeno, que está sentindo com medo dos coleguinhas que querem dar uma pisa nele, aí de repente chega o pai e pega no braço dele, aí ele olha assim para os amiguinhos e vem agora, vem. Quero ver vocês encarar o meu pai. Já viu essa cena? Se sentir seguro é você estar assim, estar em Deus. Aí Paulo diz assim: olha, eu estou numa nova posição, não estou mais subjugado pela morte, condenado. Eu tenho uma nova relação com Deus, não sou mais inimigo dele, eu sou filho. Eu tenho uma nova direção, não estou indo para a morte, para o juízo eterno, eu estou indo para uma restauração plena de todas as coisas, eu estou indo para um lar eterno, um gozo de felicidade permanente. Sabe de uma coisa? Quem é que é contra mim? Se Deus é por mim, quem é contra nós? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Se Deus é por nós, vamos dizer isso mais forte para os irmãos em casa escutar? Se Deus é por nós, aleluia!
Paulo está dizendo aqui, a gente não teme nada ou ninguém que se levante contra nós. Quem é que pode ser contra nós? Quem é que pode colocar-nos em perigo? Quem é que pode nos colocar em risco? Quem é que pode nos tirar dessa posição? Quem é que pode alterar esta relação? Quem é que pode interpelar esse destino? Quem é? É interessante que aqui Paulo, ele visualiza um processo condenatório no mundo jurídico romano. E ele pensa isso em 4 etapas. Primeiro, a desavença de alguém contra outra pessoa. Quem será contra nós? A segunda coisa é a acusação. E aí ele vai fazer uma segunda pergunta. Quem fará, isso no versículo 33, quem fará alguma acusação contra nós? Primeiro, a desavença. Quem será contra nós? Segundo, a acusação. E aí ele pergunta, quem é que nos acusará? É a sua consciência? É o seu passado? É o inimigo? É o falso amigo? Quem é que é capaz de acusar você? Quem é que é capaz de acusar você de uma conta que já foi paga? Quem é capaz de acusar você de uma nota promissória que já foi rasgada, e rasgada pelo credor, por aquele que você devia? Quem é capaz de te acusar se tudo que você fez já foi pago? Você é justificado. Quem é capaz de acusar se você já saiu de um fórum livre, sem nenhuma sentença sobre você? Quem é capaz de acusá-lo? O inimigo é tão sujo, gente. Ele é tão astuto, que ele literalmente fica blefando com a gente. E ele fica trazendo falsas culpas. Ele fica revisitando nossa história, nosso passado, cavando os lixos da nossa história. Tentando fazer isso cheirar mal nas nossas narinas e nos arrancar dessa posição que a gente tem, dessa relação que a gente tem, dessa direção para a qual nós estamos nos conduzindo. Mas aí quando a gente está seguro dessas 3 coisas, a gente olha e diz, aí quem é que vai me acusar? Quem é que vai me acusar? Aleluia. Quem é que vai me acusar? Porque é Deus quem justifica. Então perceba o trajeto de um processo condenatório no mundo jurídico romano. Primeiro, a desavença. Quem é contra mim? Segundo, a acusação. Quem me acusará? A terceira já é a condenação. Eu tenho uma desavença, eu acuso, a pessoa é julgada e agora ele é condenado. Aí Paulo faz a terceira pergunta. E essa pergunta está no versículo 34, quando ele diz assim: quem nos condenará? Quem é capaz de nos sentenciar à morte, à prisão? Quem é que é capaz de nos sentenciar? Eu acho tão maravilhoso, meus irmãos, quando eu ouço essa pergunta retórica de Paulo, porque aqui Paulo está enchendo o nosso coração de confiança, para a gente saber que ninguém, olhe para mim aqui, por favor, os irmãos que estão em casa, ninguém e nada é capaz de sentenciar o seu destino. Ninguém e nada é capaz de determinar o teu futuro. Ninguém e nada é capaz de sentenciar a tua vida. Ninguém e nada é capaz de tolir a tua liberdade em Cristo. Ninguém e nada é capaz de anular a vida do Espírito que está sobre você. Ninguém é capaz de condená-lo. Quem nos condenará? Aleluia! E aí, claro, meus irmãos, Paulo está falando da vida em Cristo. E não pensemos ingenuamente que aqui Paulo está falando da suspensão da realidade, em que a gente não sofre, que a gente não sente luta, não adoece. Não estou falando disso aqui esta manhã. Paulo está falando de coisa mais profunda, de coisa mais densa. Essa condenação aqui envolve a nossa eternidade.
envolve nossa relação com Deus, envolve a paz que está selada entre nós e Deus. Em alguns momentos nessa vida, você poderá ouvir afirmações que serão quase como sentenças, no que tange a tua saúde, no que tange a uma dívida que você tem, no que tange a uma causa que você pleiteia perante um juiz, mas nada disso aqui envolve isso aqui. Aqui não há como condená-lo, aqui não há como sentenciá-lo, aqui não há como mexer no teu futuro, no teu destino, na tua eternidade, na tua liberdade em Deus. Amanagashura, você precisa entender isso para sair daqui pisando firme, olhando de cabeça erguida, encorajado, glorificando, adorando o Cristo em que sua vida está ancorada. Primeiro vem a desavença: quem será contra nós? Segundo vem a acusação: quem nos acusará? Terceiro vem a condenação: quem nos condenará? E quarto vem a separação, aqui já é a prisão, já é a pessoa privada da própria liberdade, do convívio dos entes queridos, da família. Paulo usa esse trajeto para dizer: quem é que contra mim? Quem é que é capaz de me acusar? Quem é que pode me condenar? E quem é que pode me separar do amor de Deus? Quem é? E aqui eu queria ler com os irmãos, porque esse versículo é maravilhoso, meus irmãos. Versículo 35. Olha como é lindo esse versículo. Vamos ler todo mundo, com muita força, com muita alegria, com aquele ânimo de uma igreja viva, corajosa, que está ancorada, que está segura em Cristo. No 3, nós vamos ver com muita força, porque esse é o grito de segurança que nós temos em Cristo. Versículo 35, no 3. 1, 2, 3. Pare um pouquinho, já estou terminando agora. Vamos continuar essa leitura no versículo 38 e versículo 39 com muita força, com muita alegria. 1, 2, 3. Levante a sua mão, você está seguro, aplauda Ele, é isso mesmo, nós estamos seguros, aleluia, fique de pé nesta hora, nada poderá separá-lo do amor de Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, eu sinto a presença de Jesus esta manhã, eu sinto a glória de Jesus esta manhã. Feche os seus olhos agora, e deixe o Espírito de Deus ministrar a você agora esta certeza, você é amado, nada muda este amor que o Pai tem por você. Eu sinto a glória de Deus esta manhã, renovando, encorajando, restaurando, curando,
encorajando. Você é amado, nada te separa desse amor, nada te divorcia desse amor. Não há nada que você faça, que pense, que deseje, que deixe de fazer, que seja capaz de fazê-lo te amar menos. Aleluia, vamos adorar Jesus agora. Nós vamos adorar Jesus todos juntos. Enquanto isso, você vai fazer uma oração a Deus, enquanto esse louvor é cantado. E você vai fazer a tua declaração de vitória. Daqueles que está seguro em Deus, daquele que está numa rocha. Com uma melodia Ele me encontrou, cante, me cercou, cante com uma declaração da tua vitória, canção da tua segurança em Cristo. E me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Quem é filho de Deus aqui? Levante a mão, declare isto. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Aleluia. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou. Quem é filho de Deus aqui? Aleluia. Deus, eu sou Aleluia. filho de Deus. Eu sou filho. Aleluia. Coloque a mão no seu coração agora. Diga isto. Eu sou filho de Deus. Filho Diga isto. de Deus. Eu sou filho de Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso faz toda a diferença. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar agora, meus irmãos, encerrando este culto. Lembra os irmãos que amanhã temos Santa Ceia. Reúna a sua casa.
a ceia do Senhor em casa. Estaremos juntos aqui no culto online para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Terça-feira temos o nosso culto de doutrina, culto online também, fique ligado. Quinta-feira temos ciclo de oração online. Esteja ligado conosco, adorando a Deus. Nosso próximo domingo estaremos novamente aqui. Faça sua inscrição, convide alguém. Nós estaremos juntos, meus irmãos. Nós vamos fazer essa travessia, a igreja de Jesus. Continuemos adorando o Senhor. Peço que continuemos orando pelos nossos pastores, por todos aqueles que precisam de oração. Quantos precisam? Levante sua mão. Deus Altíssimo, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua mão poderosa. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, que traz ao nosso coração a certeza que nós somos filho. Podemos chamar Pai, podemos chamá-lo Papai. Obrigado por isso, Deus. Obrigado pelos Teus servos aqui esta manhã. Obrigado pela Tua igreja que adora em casa, que ouve a Tua palavra em casa. Visita o Teu povo, encoraja, renova, traz a alegria da salvação, para que enfrentemos junto essa grande tempestade. Deus, nós estaremos firmes, Senhor, em Ti, a nossa rocha inabalável, o nosso porto seguro, o nosso refúgio. Obrigado por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu farás. Nos dê uma semana de paz, de segurança, em nome do Teu Filho Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o infinito amor do Pai, a comunhão, as consolações, o poder, a sábia direção do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. Todo aquele que crê e recebe, diga amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.